Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco. Comigo está tudo ótimo, daqui a falar de si. E hoje, meus caros amigos, estamos aqui para falar sobre a mais recente praga do vírus Corona, que se chama Novel Corona, ou seja, o novo coronavírus. Basicamente, eu já estou para fazer este vídeo há quase uma semana. Infelizmente não consegui, porque houve muita coisa, muito conteúdo a sair a semana passada. E tive que gravar um vídeo de emergência e não consegui fazer este. Mas agora finalmente posso-vos falar um bocadinho sobre esta epidemia que pode chegar a uma escala global. Aliás, já está a chegar a uma escala global. E explicar-vos um bocadinho o que é o coronavírus. Portanto, eu estive basicamente a pesquisar e a ver alguns vídeos sobre isso e alguns profissionais de saúde a comentarem o assunto, e cheguei a uma conclusão. Percebi minimamente de que é que se trata o vírus e quis falar um bocadinho convosco também para vos explicar e para não vos deixar alarmados, porque sinto que se soubermos o máximo possível, muito provavelmente as coisas, pelo menos evita causar pânico, ok? Principalmente nas pessoas mais novas, porque eu lembro-me quando era mais miúdo, estas doenças causavam-me um pânico absurdo, ok? Portanto, o coronavírus basicamente é um vírus que se transmite em animais, ok? Só que ao longo dos anos alguns tipos de coronavírus evoluíram para serem transmitidos de animais para pessoas, ok? Portanto, assim que começaram a passar dos animais para pessoas, eventualmente começaram a passar de pessoas para pessoas, e isso é que causa um large outbreak, ou seja, uma epidemia. Ahm, Como eu vos disse, a maior parte destes vírus tem origem em animais, e este não é exceção. Este vírus teve origem em animais, no mercado de Wuhan, ok? Que é uma província da China, onde não há muita higiene nem cuidados a ter com a comida, nem nada disso. E isso facilitou que o vírus se propagasse, ok? Portanto, é assim, muito provavelmente aquilo que se viu e se estudou foi que o vírus teve origem em seafood, ou seja, em marisco, e depois, eventualmente, como nesse mercado essa comida é vendida juntamente com animais vivos, muito provavelmente o vírus passou dessa seafood para esses mesmos animais e depois desses animais para pessoas que estavam em contacto com eles, ok? Eventualmente percebeu-se que esse vírus, este novel coronavírus, passa também para pessoas, de pessoas para pessoas, e é isso que causa o fenómeno que está a acontecer neste momento, que é o vírus estar a propagar um pouco por todo o mundo. Todos os casos que foram registados, grande parte deles, se não o total, se não a grande totalidade dos casos, foram provados que foram pessoas que já tinham algumas complicações, ou seja, pessoas que já tinham problemas de saúde, pessoas mais velhas. Portanto, o vírus ainda não se espalhou para crianças, por exemplo. Portanto, é um vírus que tem uma taxa, segundo o que eu vi, de mortalidade de 2% até agora. Já há muitos casos registados e poucas mortes em relação aos casos que foram registados, ok? O vírus provoca, num estado avançado, pneumonia, que é obviamente um problema grave. Apesar da pneumonia ser tratável, este vírus, para já, ainda não é. Porquê? Porque ainda não se conhecem os padrões do vírus, ou seja, ainda não se conhece como é que o vírus ataca, como é que o vírus incuba, qual é que é a taxa de duração do período de incubação do vírus. Ou seja, normalmente, isto para vos explicar, os vírus têm um período de incubação. Os vírus, pronto, alojam-se no corpo humano ou num corpo de um animal, de um ser vivo, e propagam-se, ou seja, multiplicam-se até tomarem conta de grande parte do organismo, ok? O que é que acontece? Isso chama-se o período de incubação, ou seja, o vírus pode não estar a mostrar sintomas, ou seja, vocês podem não estar doentes já, mas o vírus já lá está. Ou seja, é o que acontece, por exemplo, com a gripe. Vocês apanharam, normalmente, quando a gripe se manifesta, é uns 2, 3 dias depois do vírus já estar instalado no vosso corpo. Portanto, basicamente o que acontece é, uma pessoa espirra-vos para cima, por exemplo, vocês respiram aquilo, ou por exemplo, uma pessoa espirra, vocês passam com a mão, ou uma pessoa, sei lá, utiliza um copo, ou um estojo, ou uma coisa qualquer, e vocês tocam naquilo, e o vírus fica na vossa mão, e vocês sem querer vão com a mão aos lábios, ou com a mão à cara, ou uma coisa assim. E basicamente o vírus entra no vosso corpo, no vosso organismo, e depois incuba, ou seja, começa a multiplicar-se, ou seja, incubar é do género pôr ovos, ok?
E as vossas defesas, obviamente, vão tentar atacar aquele vírus, mas no caso, se for um vírus novo, o que acontece, que é o que acontece com o vírus da gripe, por exemplo, se for um vírus novo, as vossas defesas, os vossos glóbulos brancos ainda não têm um marcador que permite distinguir aquele vírus de uma célula normal, percebem? Ou seja, o que é que acontece? O vosso próprio organismo não reconhece que aquilo é um vírus, ok? Portanto, o que vai acontecer é, normalmente, por isso é que servem os antibióticos, normalmente os antibióticos são nada mais nada menos do que um vírus em estado muito fraco que é introduzido no vosso corpo para que o vosso organismo consiga detectar o vírus e combater então as células do vírus, ok? Portanto, basicamente o que acontece neste caso é, como o vírus é novo, vocês ainda não têm defesas por esse vírus, ok? As vacinas também são isto. É basicamente uma preparação das vossas defesas, do vosso sistema imunitário contra aquele vírus. Portanto, o que acontece no vírus da gripe é que o vírus da gripe todos os anos muda. Ou seja, todos os anos o vírus da gripe vem numa estirpe diferente, ok? Portanto, o vosso corpo nunca está pronto verdadeiramente para o vírus da gripe. Vocês podem tomar vacinas, mas as vacinas não são estritamente fiáveis porque o vosso corpo não está pronto para o vírus, nunca, porque o vírus está sempre a alterar-se. E no caso deste vírus, deste novo coronavírus, como é novo, como é um vírus novo e ninguém conhece os padrões, ninguém sabe como o combater verdadeiramente. Portanto, o vosso corpo também não está preparado para ele. Mas como eu disse, como só foi detectado em casos ou de pessoas que já estavam doentes, que já tinham complicações de saúde, ou pessoas mais velhas, normalmente a malta mais nova, que tem o sistema imunitário mais reforçado, provavelmente consegue reter este vírus, ok? Ainda não está completamente provado e os cientistas e os médicos ainda estão a fazer testes, obviamente, para saber, mas uma das coisas que já se detectou e que foi notícia hoje, por exemplo, é que o vírus pronto, há vírus que se demonstram, os sintomas demonstram-se logo, há outros que não, e este é um daqueles que não. Portanto, basicamente, a pessoa pode já estar infectada e pode já estar a transmitir, pode já estar num período em que pode transmitir o vírus para outras pessoas, mas o vírus ainda não é detectado porque não há sintomas, ok? Portanto, basicamente, isso é um problema grande porque vai ser muito difícil despistar as pessoas nos aeroportos e etc, porque ninguém vai saber se a pessoa já tem o vírus ou não. Pronto. É assim, é óbvio que isto é um problema sério, é óbvio que isto pode gerar uma epidemia global, claro que sim, mas eu não acho que seja um caso de preocupação total, para já, porque lá está, com este padrão de taxa de mortalidade, 2%, o vírus não é uma preocupação para toda a gente, ok? É óbvio que vai ser um vírus de preocupação para pessoal mais velho, para pessoal que tenha complicações de saúde, mas para malta saudável, em princípio, não vai ser um problema, ok? Portanto, relaxem, fiquem tranquilos. Aquilo que vocês podem fazer e aquilo que já se provou que se pode fazer para combater este vírus é higiene, ok? Lavar as mãos como deve de ser, terem cuidado com o contágio, ou seja, terem cuidado se virem pessoas que já estão com problemas ou a espirrar ou a tossir, pá, não diga afastem-se dessas pessoas, mas tentem não estar em contacto direto com essas pessoas, ok? Isto vai ser difícil, por exemplo, nas escolas e etc, porque é óbvio que nós já sabemos que quando há um colega a espirrar, normalmente a turma toda apanha o vírus. Portanto, é uma coisa complicada, mas tentem ter estes cuidados, ok? É assim, eu lembro-me perfeitamente, e dou-vos o exemplo, que quando era mais novo, quando estava no secundário, houve a crise da gripe A, ok? Que foi uma gripe bastante forte, que provocava pneumonia também, e houve muitas pessoas a morrerem de gripe A, porque não havia ainda um tratamento para aquele vírus, portanto era muito difícil tratá-lo. O que é que aconteceu? Basicamente foi uma crise, toda a gente fritou com aquilo, as notícias era só gripar, 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 e isso provocou um pânico enorme nas pessoas, inclusive nos miúdos. Eu estava mesmo genuinamente preocupado, eu sou uma pessoa extremamente hipocondríaca, portanto isso também não ajuda nada, e lembro-me que fiquei extremamente preocupado com a gripe A. Pá, não tinha remédio nenhum se não ir para a escola, portanto se fosse apanhar gripe A, ia apanhar gripe A, mas felizmente foram tomados bastantes cuidados, e eu lembro-me que nessa altura eles implementaram pela primeira vez na escola aquelas coisinhas que agora se vê em muito lado que têm desinfetantes, ou seja, nos hospitais principalmente existem muitas coisas dessas em que vocês carregam, aquilo liberta um gel, vocês fazem isto, passam bem nas mãos e desinfeta as mãos, ok?
Portanto, é uma coisa, é um cuidado a vocês terem. Se vocês tiverem esses desinfetantes na vossa escola, utilizem os desinfetantes. E assim, agora, a nível mundial, o cuidado que se vai poder ter em relação a este vírus, muito provavelmente vai ser ahm, ter cuidado com o pessoal que vem da China, ou que esteve recentemente na China, porque sabemos que foi lá que o vírus teve origem, principalmente em Wuhan, ou de pessoas que estiveram próximas de pessoas que vieram da China. E o problema é que, à medida que o vírus se vai propagando, vai ser muito difícil conter isto, porque entretanto as pessoas que vieram da China para o seu país já contaminaram outras pessoas que estavam naquele país, que nem sequer foram viajar. Portanto, isto é mesmo muito difícil, é mesmo muito complicado de conter, mas esperemos que com o padrão que o vírus tem demonstrado até agora, que é só afetar pessoas com complicações de saúde e já vulneráveis ao vírus, que isso seja um fator em que nem toda a gente seja contaminada, ok? E esperemos que se consiga reter. É assim, já houve bastantes crises, por exemplo, a crise do ébola há poucos anos. Ahm, Epá, é assim, todas as crises têm-se conseguido conter. Vamos ver se esta é uma delas. Eu no outro dia falei sobre isto, porque achei engraçado, não é engraçado, mas pronto, é preocupante. Em 1820 houve uma epidemia global de Spanish flu, salvo erro. Portanto, aliás, mentira, em 1820 foi a febre amarela, que foi uma epidemia global. Em 1920 foi a Spanish flu, ou seja, a gripe espanhola. E agora estamos em 2020 e isto, em 1920, salvo erro, matou muitos milhões de pessoas a Spanish flu. E foi uma epidemia global mesmo. Foi uma crise mundial. Neste momento, é assim. Vamos ver. Estamos em 2020, pode ser um sinal. Mas é assim, eu sinceramente eu não tenho dúvidas que muito provavelmente. Eles dizem que teve origem na comida, mas é pá. Eu acho que estes vírus são tudo uma criação. E sou um bocado conspiracy theorist, neste caso, em que acho que muitos destes vírus são introduzidos para causar mesmo uma epidemia global, para ceifar a população, porque obviamente isto é controle populacional, se vocês pensarem nisso, é controle populacional. A população da Terra está a aumentar a olhos vistos de forma absurda, e eu nem sei se este vírus era suposto ter saído da China, até porque a China está a ter medidas extremas para conter o vírus lá. Eles recentemente planearam fazer um hospital em 10 dias, portanto têm tido um cuidado absurdo. Eu vi, também isto é uma coisa importante a mencionar, eu vi um vídeo do rapaz, até eu retuitei no meu Twitter, de um rapaz que vive em Wuhan, em que diz que as pessoas em Wuhan vivem em condições muito más, porque neste momento o Sistema Nacional de Saúde não funciona lá, ou seja, não há serviços de emergência, as ambulâncias não funcionam, não há gasolina, os postos de gasolina estão todos fechados. Eles não conseguem ir para lado nenhum. Pessoas que tenham outras complicações, como por exemplo ataques cardíacos, etc., estão a morrer porque não há serviços de emergência. E ele, como na China a informação é muito contida, como vocês sabem, basicamente nada sai cá para fora. Portanto, isto está a ser muito preocupante e ele acabou por utilizar o Twitter como método para barrar essa informação. Portanto, eu não tenho dúvidas que muito provavelmente isto tenha sido planeado e que este surto fosse feito para conter a população chinesa e acabou por se espalhar para o resto do mundo, que é o que acontece sempre. Portanto, é assim, vai ser difícil controlar isto. Vamos ver o que é que acontece. Eu recentemente também li uma notícia, mas pronto, essas notícias saem todos os anos. Li uma notícia em que alguns cientistas na Universidade de Cardiff tinham descoberto um método de eliminar células cancerígenas, e que trataram já cancros do pulmão, vários cancros do pulmão, com uma taxa de 100% de sucesso. Trataram cancros do pulmão, cancro da próstata, sei lá, montes de cancros já, vários tipos de cancro conseguiram tratar. E portanto, isso pôs-me a pensar do género, se algum dia eles conseguirem curar o cancro pronto, e desenvolverem um método que seja acessível a toda a gente, não sei como é que se vai conseguir controlar a população mundial, porque se o cancro já não existe, percebem? Ou se deixa de existir, muito provavelmente não vamos ter forma de conseguir controlar a população, a não ser com estes surtos virais.
Portanto, vai ser mesmo muito difícil. É assim, neste momento é isto que vocês podem fazer, é estarem atentos a malta que esteja com sintomas, a manifestar sintomas, afastem-se um bocadinho, tenham cuidado com a vossa higiene e pronto, e é isto. Não há muito mais a fazer. Mas vamos ter calma, vamos esperar por novos desenvolvimentos e ver no que é que dá. Obrigado por verem o vídeo de hoje, guys. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like, subscrevam, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E é tudo. Obrigado por verem, malta. Vejo-vos no próximo. Portem-se bem. Tchau, tchau.